Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna Mundim, eu sou coordenadora estadual do Movimento Biotecnologia Brasil, onde eu tenho o prazer de representar o meu estado, que é Minas Gerais. Acho que alguns de vocês já devem ter me visto, né? Eu fiz parte do Simpósio Biotecnologia Brasil, que a gente realizou no final do ano passado, então acho que alguns já devem ter visto o meu rostinho por lá. Mas para quem ainda não me conhece, hoje eu vou ter a oportunidade de me apresentar um pouco melhor e contar para vocês um pouco da minha história e da minha trajetória como estudante, como pós-graduanda. Hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra onde eu vou dar dicas de como ingressar numa pós-graduação, de como escolher corretamente o programa que você quer fazer parte e responder várias dúvidas que eu recebo com frequência a respeito desse assunto. Bom, então, primeiramente, eu acho importante falar um pouquinho da minha história e contar para vocês o que me levou a escolher realizar um mestrado e um doutorado. Bom, eu sou formada em biotecnologia. Eu ingressei na biotecnologia em 2013 na Universidade Federal de Uberlândia, que é a minha cidade. Desde o começo da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer parte de algumas equipes de trabalho. Eu fiz parte de um programa de melhoramento genético de plantas aqui da minha universidade. E lá, e assim como em outros laboratórios que eu tive a honra de participar, eu conheci pessoas que faziam mestrado e faziam doutorado. Conheci pessoas que viviam 100% com a bolsa de estudos que eles ganhavam. Conheci pessoas que faziam mestrado e que trabalhavam em empresas ao mesmo tempo. E conheci pessoas que entraram nesses programas justamente para melhorar o currículo, para conseguir ingressar em um mestrado e um doutorado futuramente. E essas pessoas acabaram me inspirando muito e me despertou uma vontade de também realizar uma pós-graduação. Então eu aproveitei a oportunidade que eu estava tendo de fazer parte do programa de melhoramento e realizei algumas pesquisas, desenvolvi alguns trabalhos, apresentei alguns resumos que me permitiram melhorar o meu currículo para conseguir chegar no meu objetivo. E aí, em 2017, eu ingressei no mestrado em Genética e Bioquímica na minha universidade. E hoje, em 2021, eu estou no primeiro ano do meu doutorado também em Genética e Bioquímica, onde eu trabalho com o melhoramento genético da soja. Bom, a pergunta que eu mais recebo acerca do assunto pós-graduação é da diferença de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, o que é especialização, é igual mestrado ou não é, o que é doutorado, o que é mestrado acadêmico. Então, hoje eu quero esclarecer e deixar isso muito bem claro. A primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer coisa que vem após a graduação é chamada de pós-graduação. Tem muita gente que confunde a pós-graduação e fala, pós-graduação é só o mestrado, mas não. Uma especialização é uma pós-graduação, um mestrado é uma pós-graduação, um doutorado é uma pós-graduação. E essa pós-graduação ela é dividida em dois grandes grupos, que é lato sensu e a stricto sensu. Bom, lato sensu é uma pós-graduação mais voltada para o mercado de trabalho. Trabalhadores, por exemplo, dentistas, fisioterapeutas e N grupos se especializam nas suas áreas para que eles tenham um nível técnico mais aprofundado, para que eles entendam mais a fundo sobre aquele assunto em que eles resolveram se especializar. A pós-graduação stricto sensu, ela é mais voltada para a academia, para lecionar, para dar aulas, mas não apenas isso. Então, um lato sensu é uma especialização, um MBA, que a gente vai falar daqui a pouco. E um stricto sensu é um mestrado acadêmico, um doutorado e um doutorado profissional. Bom, a especialização, como eu já falei, ela visa aprimorar as técnicas e os conhecimentos que a pessoa já tem em uma determinada área, onde essa pessoa atua. Essa especialização ela visa, portanto, ganho de prática no estudo de técnicas que vão ajudar esse profissional a se especializar na sua área de trabalho.
Geralmente, uma especialização ela tem uma carga mais reduzida. Então, a pessoa ela consegue trabalhar e se especializar ao mesmo tempo. Geralmente, essas especializações elas acontecem no fim de semana, uma vez no mês. Então, geralmente, quinta, sexta e sábado do último final de semana do mês. Então, não é uma dedicação exclusiva. Ela foi feita pensando nas pessoas que já trabalham e querem se especializar naquela área. O método de ingresso ele costuma ser um pouco mais simples do que uma pós-graduação stricto sensu. Então, geralmente é uma entrevista ou uma análise de currículo, só para saber se aquela pessoa que está ingressando naquele programa, ela tem o perfil e as características desejáveis do programa. E geralmente essa especialização ela costuma ser paga. Ao final do curso, a pessoa que realizou, ela vai apresentar um trabalho que é estilo um trabalho de conclusão de curso, né, onde ela vai desenvolver uma pesquisa e ela vai receber um certificado de conclusão. Ela não vai receber um diploma, ela vai receber um certificado de especialista. Um MBA, que é Masters in Business Administration, ele é um tipo de especialização voltada para a administração de empresas. Então, a gente ouve muito falar, né, de MBA, então ele é um tipo de especialização e não uma pós-graduação diferente. E aí a gente entra na stricto sensu. Bom, essa pós-graduação, ela objetiva a formação acadêmica mais sólida, voltada principalmente para o ensino e também para a formação de pesquisadores. Para a gente entender melhor como que funciona, né, as etapas, então primeiro a pessoa faz a graduação, depois da graduação ela está apta a entrar no mestrado, concluindo o mestrado ela vai para o doutorado e após o doutorado, se for da vontade da pessoa, ela faz o pós-doutorado. Então, essas são as etapas. Para entrar em cada uma delas, você precisa do diploma da etapa anterior. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que também existe, por exemplo, você sair da graduação e ir para o doutorado direto. Mas isso aí são casos específicos que não são tão comuns. E aí hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o mestrado e o doutorado, que são pós-graduações voltadas para a pesquisa e para o ensino, que está muito relacionado à nossa área, que é a biotecnologia. Então, esses cursos, eles possuem maior duração. Então, por exemplo, o mestrado, ele geralmente é concluído em 24 meses e o doutorado em 48 meses. Esse período, ele pode ser mais curto, dependendo de quão rápido você faz a sua pesquisa, né? Então, por exemplo, para o mestrado, você pode concluir em 1 ano. E no doutorado você pode concluir até em 2, caso você cumpra todos os pré-requisitos que os cursos possuem. E também, caso você tenha alguma explicação plausível, você pode alongar os cursos em alguns meses. Além disso, eles possuem a necessidade de uma dedicação mais exclusiva. Eu falei para vocês que eu conheci pessoas que realizavam mestrado e trabalhavam ao mesmo tempo. Isso é sim possível. Porém, você tem que ter o seu tempo para conseguir assistir às aulas, para conseguir desenvolver a sua pesquisa, escrever a sua dissertação ou a sua tese e concluir todos os pré-requisitos que os cursos têm. O método de ingresso para entrar no mestrado e no doutorado, ele é também um pouco mais complexo. Então, por exemplo, no mestrado você precisa ter proficiência em uma língua estrangeira. No doutorado, no meu caso, no meu programa, quando eu prestei o doutorado, eu precisei provar proficiência em 2 línguas. Então, eu fiz prova de inglês e fiz também prova de espanhol. Além disso, você faz também, geralmente, uma prova de conhecimentos específicos. Em alguns casos, tem entrevista. Em outros casos, por exemplo, no meu doutorado, eu precisei apresentar o meu projeto de pesquisa. Então, isso varia de acordo com cada programa. Mas, em modo geral, o método de ingresso ele é um pouco mais complexo. E quando você conclui tanto o mestrado quanto o doutorado, você recebe um diploma de mestre e de doutor, e não apenas um certificado de conclusão. Para concluir o mestrado, você precisa apresentar uma dissertação, então é uma pesquisa bem elaborada, onde você vai escrever todo um projeto, e no doutorado você também tem que apresentar
A tese. A tese ela é um pouco mais complexa do que a dissertação, ela precisa ser uma pesquisa original, muito bem elaborada, e aí quando você apresenta isso e todos os outros pré-requisitos, você recebe o seu diploma de mestre e de doutor. Bom, a gente entendeu, portanto, o que é uma especialização, o que é um mestrado e um doutorado, o que é lato sensu, stricto sensu. Agora, ok, você sabe o que é um mestrado e um doutorado, mas é isso que você quer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai entrar no mestrado e no doutorado é se a gente tem a vontade de fazer um mestrado e um doutorado. Porque assim, é ótimo, é lindo ser chamado de mestre, ser chamado de doutor, muito legal. Isso pode te ajudar demais, a gente vai ver mais para frente as vantagens que um mestrado e um doutorado trazem para a vida de um profissional. Porém, o caminho ele não é nada fácil. A bolsa não é muito alta, você tem que desenvolver uma pesquisa que geralmente é complexa. Em muitos casos, não tem todos os recursos que você precisa. Então, é assim: estudo constante, dedicação constante. É um caminho árduo. Então, eu deixo algumas perguntas aqui, por exemplo. Primeira coisa que você tem que responder: por que você quer cursar uma pós-graduação? Esse é o seu desejo? No futuro, quando você se enxerga, você acha que o mestrado e o doutorado ele vai te ajudar na sua vida profissional? Vai te ajudar a alcançar os seus objetivos? Quais os resultados você quer atingir realizando um mestrado e um doutorado? Você quer ingressar fazer um concurso para poder dar aula, você quer ingressar numa empresa com um cargo um pouco mais alto? Realizar o mestrado e o doutorado vai te ajudar no seu objetivo final? Você está disposto a estudar e a se dedicar para a pesquisa por mais 2 ou 4 ou 6 anos? Porque isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer no começo. Igual eu tô falando para vocês, não é fácil. A pós-graduação ela é complexa, ela é difícil. E se você não parar para pensar de antemão, pode ser que você entre e não encontre tudo que você pensou que iria encontrar. E por último, você já sabe qual programa você quer escolher? Caso você tenha certeza absoluta que você quer realizar um mestrado ou um doutorado, escolher o programa corretamente é muito importante. Por quê? Quando você for prestar um concurso, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Os concursos são assim: há concurso para professor de genética, você tem que ter graduação em, vamos supor, biotecnologia, mestrado e doutorado em genética e bioquímica. Então é tudo muito específico. Se você não escolhe corretamente o programa que você quer, que tenha a ver com os seus objetivos, isso pode ser um empecilho no futuro. E aí, sabendo de tudo que você precisa pensar antes de entrar numa pós-graduação, eu vou falar um pouco para vocês sobre os requisitos para que você ingresse e para que você entre em um programa que você deseja. Bom, como eu já falei anteriormente, para você entrar, por exemplo, no mestrado, é necessário que você tenha graduação naquela determinada área. Então, acho que eu já até coloquei uns slides para frente falando que você não precisa necessariamente realizar a pós-graduação na sua área em específico. Por exemplo, eu faço biotecnologia, eu não preciso necessariamente realizar o meu mestrado em biotecnologia, mas eu preciso ter um diploma de graduação e preciso ver, de acordo com cada programa, qual graduação preciso ter para que eu possa ingressar naquela pós, certo? Além disso, como eu disse, você precisa ter proficiência em língua estrangeira, em alguns casos até em mais de uma língua, como foi no meu caso no doutorado. Você também precisa ter um currículo Lattes com algumas publicações, né? Na verdade, você não precisa ter artigos em revistas maravilhosas, porém é necessário que você tenha alguma produção científica. Então, por exemplo, no meu caso, o que me ajudou muito a passar no mestrado foi os meus resumos. E hoje em dia, principalmente nessa pandemia, você levar um resumo para um congresso não tá uma coisa muito difícil. Eu tô vendo aí nas redes que estão sendo feitos muitos congressos, inclusive gratuitos, onde você pode publicar um resumo.
com a sua pesquisa. Então, assim, aproveitem esse momento de pandemia, aproveitem esses congressos, esses simpósios online que estão tendo, ou grátis, ou com preço muito reduzido, e levem seus resumos, façam suas pesquisas. Alguns congressos aceitam até resumos que são de revisão bibliográfica, então não percam tempo caso a vontade de vocês seja fazer uma pós-graduação. No meu caso, os resumos ajudaram demais. Quando eu passei para o mestrado, eu tinha um artigo publicado, então não foi por isso que eu consegui passar. Os resumos me ajudaram, esse artigo me ajudou, as minhas experiências com estágio me ajudaram. Então, cada coisa que você faz dentro da sua faculdade, ela vai te ajudar a conseguir a sua vaga. Além disso, como eu também falei, você precisa de aprovação com uma nota mínima, geralmente é 60% ou 70%, em uma prova de conhecimentos específicos. Também existem programas que fazem entrevista com os candidatos, que fazem apresentação do projeto de pesquisa. Alguns programas exigem que você já tenha uma conversa prévia com o seu futuro orientador para que ele esteja de acordo em te orientar. Então, assim, cada programa apresenta um edital diferente, mas em geral todos esses requisitos são importantes. E aí, aquela pergunta que eu falei para vocês que eu tinha colocado nos slides posteriores, eu posso fazer mestrado e doutorado em qualquer área? A resposta certa é que você pode. Você pode realizar o mestrado em qualquer área desde que você tenha um diploma de um curso superior. Porém, como uma pessoa que já esteve na posição de escolher um curso, de escolher uma pós-graduação, eu digo para vocês que apesar de poder fazer uma pós-graduação em qualquer área, vocês não devem fazer isso. Por quê? Bom, eu me formei em biotecnologia. Eu quero mudar completamente de área, eu vou fazer minha pós em, sei lá, ciências contábeis. Ok. Primeiro, eu não vou poder trabalhar como contadora, porque eu preciso ter minha assinatura no Conselho Regional de Contadores, que eu não vou me lembrar qual é agora. E só quem tem graduação na área pode tirar esses conselhos, por exemplo, fisioterapeuta, médico, dentista. Então, mesmo fazendo uma pós-graduação, eu não vou poder trabalhar nessas áreas que tem o Conselho Regional. Além disso, se o meu objetivo for, por exemplo, prestar um concurso, como eu falei para vocês, os concursos eles são extremamente específicos. Então, formei em biotecnologia, estou fazendo mestrado em ciências contábeis e eu quero dar aula na área de contábeis. Aí vem lá o concurso que você queria e escreve assim: para passar nesse concurso você precisa ter graduação em ciências contábeis. Aí já lascou para você. Então, eu indico que você pense muito bem nos seus objetivos futuros antes de ingressar numa pós-graduação. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de editais de concurso que eu encontrei na internet, de diferentes estados, só para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Aí eu coloquei que eu tinha esquecido, eu coloquei que depende do edital de cada programa. Por exemplo, no meu programa, eles aceitam apenas pessoas que realizaram as disciplinas específicas. Acho que eu até coloquei aqui, ó. Pré-requisitos para ingressar no programa que eu ingressei, que é de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia. Você precisa ter graduação de longa duração, então eles não aceitam cursos técnicos. E você precisa ter cursado as disciplinas de genética e ou bioquímica. Então, não é qualquer pessoa que pode ingressar no meu programa. Porém, tem programas que aceitam sim. Eu conheço o caso de um rapaz que ele realizou, se eu não me engano, ele fazia informática, e ele tinha vontade de entrar na pós-graduação de genética e bioquímica para trabalhar com bioinformática. O que ele fez? Ele passou no vestibular para biotecnologia, cursou as disciplinas de genética e bioquímica e outras disciplinas que eram básicas para que ele pudesse obter o certificado lá de conclusão, e aí ele conseguiu entrar no mestrado em genética e bioquímica e hoje ele trabalha com bioinformática. Porém, ele fez a biotecnologia primeiro, então ele cumpriu esse pré-requisito do programa. Além disso, eu coloquei aqui para vocês da Universidade de Mato Grosso. É o concurso para professor substituto na área de anatomia dos animais domésticos. E o pré-requisito deles precisa ter graduação, especialização,
mestrado ou doutorado em medicina veterinária. Então, eu fiz biotecnologia e fiz mestrado em veterinária. Eu posso fazer esse concurso? Não. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Apesar de vocês poderem fazer, dependendo do edital de cada programa, especialização, pós-graduação em qualquer área, isso não é uma coisa que é muito indicado. Muitas pessoas defendem, a pós-graduação ela é muito boa para você mudar de área, se você não gostou da sua graduação. É boa porque você vai poder conhecer outras áreas, vai poder se aprofundar naquilo que é o que você quer. Porém, isso pode ser um empecilho quando você for ingressar em um concurso ou afins, igual eu tô mostrando aqui para vocês. Esse outro. O que exige? Título de doutor em genética e biologia molecular ou bioquímica ou bioinformática, experiência e competência comprovada de atuação em análise de dados de redes regulatórios, transcriptoma, rede de coexpressão, integração de dados biológicos e biologia de sistemas, produção científica relevante relacionada aos temas. Então, olha o tanto que os editais dos concursos são específicos. Se você faz uma graduação e foge 100% daquilo que você fez, pode ser que isso dificulte muito a sua vida no futuro. Então, o que eu indico é que vocês pensem muito bem em qual programa vão ingressar. Novamente, eu repito isso para que vocês não esqueçam. E aí, agora que a gente sabe o que é uma pós-graduação, né, que eu já fiz perguntas suficientes para vocês pensarem que é realmente o caminho da pós-graduação que vocês querem seguir, né, eu já dei dicas para vocês escolherem corretamente os programas, para que o seu objetivo de hoje case com o seu objetivo do futuro e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre os programas que existem da biotecnologia, depois eu vou falar um pouco sobre as bolsas de estudo e o que a pós-graduação pode agregar na sua vida. Bom, então primeiramente, a CAPES, ela divide as áreas de conhecimento de acordo com a proximidade de uma área com a outra. Nós, profissionais da biotecnologia, a gente sabe que biotecnologia é muito amplo, então a gente tem N possibilidades de pós-graduação, né? E de acordo com a CAPES, as áreas que mais se encaixam no nosso perfil, e não são apenas essas, mas eu vou falar mais especificamente sobre essas, são as áreas de ciências biológicas, que são divididas em mais 4 sub-áreas, que são biodiversidade, ciências biológicas 1, ciências biológicas 2 e ciências biológicas 3, e a área de multidisciplinar, onde está enquadrado a biotecnologia. Cada uma dessas sub-áreas possuem diversos programas de pós-graduações que se enquadram no nosso perfil. Então, por exemplo, tem programas de biotecnologia, de biologia molecular, de bioquímica, de genética, de melhoramento, de N áreas que a biotecnologia possui. E esses 5 principais sub-áreas é as que apresentam a maior quantidade de programas que se encaixam no profissional de biotecnologia. Mas a gente sabe, por exemplo, ciências da saúde possuem pós-graduações nas áreas, por exemplo, de farmácia, de enfermagem, as ciências agrárias apresentam pós-graduações no melhoramento. Então, a gente pode participar de várias sub-áreas, mas essas que eu vou falar são as principais. Então, a principal área é a área da biotecnologia, que está enquadrada lá na multidisciplinar. Essa sub-área, criada pela CAPES em 2008, visa contribuir para o aumento da competitividade do país e para a geração de produtos e processos de inovação na área ambiental, de saúde, de agropecuária e industrial. Então, enquadra a biotecnologia como um todo. Atualmente, existem 63 programas de pós-graduação em biotecnologia, espalhados por diversos estados brasileiros, sendo que 9 são de mestrados profissionais, 14 têm apenas mestrado e 37 possuem programas com mestrado e doutorado. Então, nesse mapa que eu mostrei para vocês, mostra onde estão essas pós-graduações em biotecnologia. Por exemplo, aqui no Sudeste tem 27 programas, no Sul tem 12 programas, vocês podem ver que está muito bem espalhado. No Centro-Oeste tem uma quantidade menor, mas ainda assim possuem programas de importância.
Estão listadas aí todas as faculdades onde esses programas estão inseridos e em negrito estão as faculdades que apresentam mestrado profissional, certo? Eu vou deixar disponível esses slides para vocês, eu vou pedir para o pessoal enviar. E aí, quando vocês forem escolher o programa que vocês querem ingressar, pode ser que esses mapas ajudem bastante vocês. Além disso, na internet, no site da CAPES, vocês conseguem encontrar o documento completo de onde eu retirei todos os mapas que estão nessa apresentação e lá fala sobre a nota do CAPES, se o programa é um conceito bom, se o programa é um conceito mais baixo, e explica várias coisas que eu acho interessante vocês lerem de antemão antes de escolher um programa, certo? Bom, já a área de Ciências Biológicas 1, ela agrupa os programas de genética, sendo humano, animal, vegetal e de micro-organismos, de biologia geral, comparada, estrutural, funcional e taxonologia, biologia molecular e celular do desenvolvimento, biologia de sistemas, genômica e bioinformática. São áreas também de grande importância para a biotecnologia. O meu programa de genética e bioquímica está inserido nas Ciências Biológicas 1. Atualmente, ela possui 64 programas de pós-graduação, sendo que 59 são acadêmicos e 5 são profissionais. Entre esses programas, 9 são de mestrados, 1 de doutorado internacional e 49 apresentam os dois, tanto mestrado quanto doutorado. Nesses mapas estão mostrando para vocês a distribuição geográfica dos programas e as notas das modalidades. Então, essa nota do CAPES, a CAPES vai nos programas e avalia se esse programa tem uma nota muito boa ou se ele tem uma nota mais baixa. Por exemplo, programas que possuem mestrado e doutorado, eles podem chegar na nota máxima, que é a nota 7. Programas que apresentam só mestrado, eles podem ficar na nota de 5. E aí, de acordo com o número de publicações, eu acho que eu vou até falar um pouco mais para frente sobre essa nota, a CAPES avalia esses programas. E aí, esses pontinhos coloridos estão mostrando para vocês a nota e a quantidade de programa que possui em cada estado. Por exemplo, as bolinhas em amarelo são programas que possuem nota 3, que é a nota mais baixa, que é significativa. Os programas em verde apresentam nota 4 ou 5, e os em roxo 6 e 7. 7 é a nota máxima e significa que o programa é muito bom. Então, quando vocês forem escolher, tentem priorizar programas que possuem uma nota mais alta. Até para a disponibilidade de bolsas, esses programas são um pouco melhores. A área de Ciências Biológicas 2, ela já abrange programas das áreas de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia e Fisiologia. Ela conta com 79 cursos de pós-graduação, é a sub-área que apresenta maior número de programas reconhecidos pela CAPES, ou seja, que apresentam nota superior a 3, sendo que 59 são programas acadêmicos de mestrado e doutorado, 10 são apenas cursos de mestrado, 2 de doutorado e 8 de mestrado profissional. Esses gráficos mostram para vocês, ou da esquerda, mostra a distribuição geográfica desses programas. Então, ficou um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enxergar. Em roxo está mostrando os programas do Sudeste, então a maioria dos programas estão no estado de Minas, São Paulo. Em vermelho, o Nordeste e assim por diante. E no outro gráfico está mostrando por regime jurídico. Então, 77% dos programas eles são federais, 18% são estaduais e o restante possuem programas que são em faculdades particulares, entre outros. E as Ciências Biológicas 3, essa área apresenta programas em imunologia, microbiologia e parasitologia. A área conta atualmente com 36 programas, é a área que possui a menor quantidade de programas, mas são os programas mais antigos. Sendo que a maior parte está na região sudeste, igualmente das outras áreas, sendo 44 no sudeste, seguido pelo Nordeste com 19%, Norte com 16%, Centro-Oeste com 11% e o Sul com 8%. Esse gráfico também mostra
todos os nomes das faculdades onde esses programas estão inseridos, e eu acho muito bacana vocês darem uma olhada mais aprofundada no momento em que forem escolher o programa de vocês. Ok, então a gente sabe onde são concentrados os programas, né? A gente sabe que existem essas sub-áreas. Essas áreas, elas são importantes até mesmo no momento em que a gente for fazer uma publicação. Então, vocês vão entender um pouco melhor disso quando ingressarem na pós-graduação. Mas só para vocês terem uma noção, essas sub-áreas são de grande importância e podem ajudar vocês no momento de pesquisar corretamente o seu programa. Mas ok, se eu for aceito em um programa de pós-graduação, automaticamente eu vou receber bolsa? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que eu conseguisse ter uma noção do que as pessoas têm dúvidas, né? Para eu poder montar essa palestra voltada para essas dúvidas, uma vez que ela não é online, ela não é ao vivo, desculpa. E a pergunta que eu recebi com mais frequência foi essa: se eu vou ganhar bolsa só de ingressar em um programa. Bom, geralmente isso não é uma verdade. Os programas, eles, na grande maioria das vezes, possuem mais alunos do que bolsas disponíveis. Porém, isso depende. Então, geralmente, o que acontece? Você passa na prova para o mestrado ou para o doutorado, igual eu falei para vocês lá no pré-requisito, né? Vocês fazem ali o processo seletivo, onde tem a prova específica, onde prova proficiência em inglês, entra no mestrado e no doutorado, e depois vocês vão fazer um segundo processo seletivo para concorrer às bolsas. Eu peguei esse trecho da CAPES, no site da CAPES, onde diz que todos os cursos de mestrado e doutorados avaliados e recomendados pela CAPES com nota igual ou superior a 3 possuem uma cota de bolsas. Então, basta o programa ser avaliado acima de 3, com nota acima de 3, que ele vai receber uma certa quantidade de bolsas. Porém, essas bolsas não são suficientes, na maioria das vezes, para suprir todos os alunos dos programas. Essas cotas, elas são distribuídas considerando a característica, a localização, a dimensão, o nível de desempenho do curso nas avaliações da CAPES. Então, eu falei para vocês, no momento em que for escolher a pós-graduação de vocês, caso seja possível e esteja dentro dos seus objetivos, e tentem escolher um programa que apresenta uma nota mais alta. Claro que é mais difícil de passar, a prova geralmente é mais difícil, a concorrência é maior, mas se esse programa tem uma nota muito alta, geralmente ele recebe mais bolsas e tem programas até mesmo que só de você entrar você consegue essa bolsa, depende do edital. Então, mais uma vez, pensem corretamente quais são os seus objetivos no momento de ingressar, porque pode ser que você entre na pós-graduação e não necessariamente receba a bolsa. Eu coloquei aqui para vocês alguns editais de programas de pós-graduação voltados para a nossa área, só para vocês terem uma noção de como que eles são em relação às bolsas. Então, por exemplo, esse programa em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, ele, no seu edital, prevê que a concessão de bolsas ela é realizada de acordo com a disponibilidade de bolsas do programa naquele período, assim como de acordo com o desempenho do aluno na seleção durante o curso. Então, o que significa? Esse programa, ele utiliza o desempenho do aluno na prova do processo seletivo para ingresso, para poder ver quais alunos saíram melhores para esses alunos ganharem as bolsas. Mas isso vai de acordo com cada programa. Por exemplo, o meu programa de Genética e Bioquímica, você entra e depois ele tem um processo seletivo diferente. De acordo com o número de publicações que você tem, com o número de resumos e publicações científicas que estão relacionadas. Esse outro programa de interunidades em biotecnologia da USP, ele diz que são destinadas as bolsas àqueles que obtiverem as melhores classificações conforme a disponibilidade. Ou seja, quando um bolsista conclui o programa ou desistir da bolsa, essa bolsa passa para o próximo candidato que possui uma nota maior, seja no currículo ou seja em uma prova específica. Já esse outro programa em Genética e Melhoramento da UFV, esse é um programa que possui nota 7, é um programa de referência, um programa bastante antigo.
ele já diz que o número de estudantes que vão ser selecionados no processo seletivo vai ser definido de acordo com o número de bolsas. Ou seja, se você passa na prova, automaticamente você vai ganhar bolsa. Porque eles aprovam no processo seletivo para ingresso o número de estudantes de acordo com o número de bolsas. Isso significa que todos os alunos que passam recebem a bolsa. Mas eu coloquei esses editais só para vocês terem uma noção de que isso varia de acordo com o programa. E que alguns programas, dependendo das suas características, recebem um número de bolsas maiores do que outros. Então, isso deve ser pesquisado de antemão. Você tem que ver se você está disposto a fazer uma pós-graduação mesmo sem receber bolsa. E isso varia de acordo com o programa que você vai escolher. Bom, e aí a gente entra também numa pergunta que eu recebi muito, que é qual o valor das bolsas da pós-graduação. As bolsas, elas são concedidas pelos órgãos que financiam essas pós, por exemplo, a CAPES, a CNPq, a FAPEMIG, entre outros. As bolsas de mestrado, elas estão em R$ 1.500, as de doutorado em R$ 2.200 e as de pós-doutorado em R$ 4.100. Esse valor, ele não é descontado em nada, as bolsas elas são isentas a impostos de renda e elas podem ser gastas de acordo com a vontade do estudante que está recebendo. Não existe prestação de contas, não existe nenhum tipo de impedimento. Você recebe a bolsa e você pode gastar ela da forma como você quiser. Para receber bolsa, geralmente os programas exigem dedicação exclusiva. Então, isso até tem algumas ressalvas, né? Porém, na maioria dos casos, as bolsas são concedidas para pessoas que não trabalham e que não possuem uma segunda fonte de renda. Elas são exclusivas para as pessoas que possuem dedicação integral para aquele programa, certo? E aí a gente entra numa parte muito importante, que é qual o impacto da pós-graduação na carreira do estudante. Acho que vocês conseguiram perceber que a vida não é fácil de um estudante de pós-graduação. É necessário muita dedicação e muito estudo. Você tem que estar apto a desenvolver pesquisa, a estudar muito. Então, isso deve e vai ser recompensado para quem escolher seguir por essa área, certo? E aí aqui eu trouxe alguns gráficos para vocês terem uma ideia do quanto as pós-graduações têm aumentado no Brasil. Por quê? Hoje é muito simples você fazer uma graduação. Apesar de, claro, ainda existirem provas difíceis, como o Enem, está cada vez mais acessível você entrar numa graduação. Existem faculdades particulares que estão dando bolsas de 100%, então assim, é mais incomum aquele jovem que não tem uma graduação do que aquele que tem uma graduação. Né? Antigamente a gente sabe que a história era completamente diferente, era difícil você ver uma pessoa que conseguia entrar e se formar, mas hoje a história é diferente. Então, até mesmo o mercado de trabalho, ele tem exigido pessoas com um nível de conhecimento mais aprofundado. A graduação se tornou o básico. É igual a gente falar sobre um inglês. É complicado a pessoa que não possui uma graduação ou não possui um nível de inglês, pelo menos intermediário. As empresas elas estão exigindo cada vez mais que você se especialize, que você entre como uma pessoa muito boa na sua área. Então, as pós-graduações elas estão sendo procuradas nesse sentido. Então, vocês podem observar que eu coloquei gráficos que eu tirei daquele mesmo documento que eu falei para vocês. Eu vou tentar disponibilizar de alguma forma. Eu deixei o meu e-mail no final dos slides. Se alguém quiser, pode me mandar e-mail que eu envio para vocês. E eu peguei esses gráficos da área de Ciências Biológicas 2 e da área de Ciências Biológicas 3, que são gráficos que mostram o crescimento dos programas de mestrado e doutorado e de mestrado profissional. Então, vamos analisar o gráfico da esquerda, primeiramente, que é o de Ciências Biológicas 2. Em azul, a linha em azul está mostrando para vocês a evolução dos programas que possuem mestrado e doutorado. Então, ali, por volta de 1960, existiam pouquíssimos programas, menos de 10. E hoje, se vocês forem ver, existem mais de 70 programas. Além disso, surgiu-se também o mestrado profissional. Ali
por volta de 2000 existia muito pouco programa e hoje o gráfico é de 2017, mas esses programas começaram a crescer. Apesar de o crescimento ainda ser baixo, já existem quase 10 programas na área de Ciências Biológicas 2. Se a gente observar a evolução também no número de programa da área de Ciências Biológicas 3, a gente vai ver que o crescimento também foi acentuado. Em 2001, no triênio de 2001, existia só 18 programas. E hoje, em 2017, né, o gráfico é de 2017, passou-se a ter 36 programas. Então, apesar de parecer pouco, a evolução foi muito grande. E as principais vantagens de realizar uma pós-graduação é que, primeiramente, as empresas têm almejado, né, como eu falei para vocês, pessoas mais especializadas nas suas áreas. Isso também traz vantagens em processos seletivos para concursos públicos, diversos concursos, até mesmo de prefeituras, para trabalhar em cargos até administrativos, têm exigido uma especialização um pouco maior. E também te permite um network mais amplo. Então, na pós-graduação, vocês vão ver isso, vocês conhecem muita gente, trabalham com grupos de pesquisa, estão inseridos em laboratórios, ajudam outras pessoas e aquilo te gera publicação e é um network muito grande e isso é muito bom, até para você poder arrumar um emprego depois, então para diversas coisas. Além disso, você possui uma formação contínua e sempre atualizada. O aluno de pós-graduação ele está estudando todos os dias. Isso é contínuo. Isso te permite estar atualizado na sua área e ter um nível de conhecimento bem maior. E também a pós-graduação, geralmente, ela ajuda no aumento de salário nas grandes empresas. Existem empresas até que te liberam para realizar um mestrado, um doutorado, porque eles sabem que essa pessoa que está ali se dedicando para a pós-graduação, quando ela retorna para a empresa, ela vai ter um nível de conhecimento mais aprofundado que vai agregar muito conhecimento para essa empresa. Então, gente, a pós-graduação ela só tem a somar na vida do profissional. Só que, como eu disse para vocês, é um caminho árduo, complicado, de muita dedicação, você tem que gostar demais do que você está fazendo. Então, a dica principal que eu dou é pensem muito bem no que vocês querem para a vida de vocês, para que quando escolherem o programa, vocês se dediquem e consigam ter o sucesso que almejam. As vantagens, elas estão aí, elas são amplas, e eu tenho certeza que quem resolver seguir esse caminho vai acabar se apaixonando ainda mais. Então é isso, gente. Agradeço muito vocês pela atenção. Me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Esse número é o meu WhatsApp e o meu e-mail também. Quem quiser que eu mande os materiais que estavam aqui presentes nessa palestra, eu posso enviar para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, podem me mandar que vai ser um prazer responder vocês. Muito obrigada novamente e até a próxima!